Noite a Patrícia, que vai falar um pouquinho para vocês sobre descomplicando o e-social para segurança, saúde e trabalho. Soluções e estratégias para todos os segmentos. Patrícia, seja bem-vinda. Boa noite. Depois dessas falas aqui, né, é um desafio até bem grande na frente de vocês, porque é muito bonito ver quando se já está sensibilizado para o tema, né? E a minha pretensão aqui é a gente fazer que ele seja leve. Só que, conforme estavam se colocando, não entrou no modo de apresentação, acho que tem que se colocar lá no notebook. Quando se fala de leis, é difícil deixar leve, mas eu vou tentar, né? Enquanto ele coloca no modo de apresentação, eu sou da empresa Gestra, que é uma empresa de gestão executiva em segurança e saúde do trabalho. Conforme ele me apresentou, esse é o desafio, né, no nosso tema, falar aí de maneira mais fácil sobre o e-social. A gente já sabe que está fazendo aí mais de 1 ano e meio da obrigatoriedade, né? Muito mais tempo de quando se começou a falar dele, então, mas ainda existem algumas dúvidas. E aí, quem sou eu? Eu sou graduada em Engenharia Civil, pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho, técnico de Segurança do Trabalho, então eu tive no campo, né, durante alguns tempos, trabalhei bastante na área de prevenção e hoje eu faço as consultorias, né, perícias, lidero equipes, documentações legais, treinamentos normativos. Então, tem aí uns 30 anos, mais ou menos, nessa estrada de prevenção. Tive do outro lado e voltei porque realmente é uma paixão, segurança do trabalho, tá? E eu sinto muito pela minha voz hoje, então, se falhar, vocês me avisam. Na terça-feira, eu estava muda, não tinha voz, não sabia se ia conseguir estar aqui hoje com vocês, mas vai dar tudo certo. Se tiver com a dicção ruim, vocês me avisam para eu poder dar uma ajustada, tá? Então, vamos lá. Foi muito bem colocado aqui pelo Davi, não vale a pena correr risco, a gente precisa fazer gestão de riscos, e gestão em segurança e saúde de trabalho, hoje é uma prática necessária para quem quer ser uma empresa competitiva, né? Porque quando se tem acidentes de trabalho ou se afeta a saúde do trabalhador, você já não se torna competitivo no mercado, você já dá uns passos para trás. Então, o objetivo da gestão sempre vai ser prevenção de acidentes do trabalho. Sempre. Eu vou fazer um parênteses aqui, como uma boa dorameira que sou, estava assistindo, e uma coisa me chamou muita atenção, e vai de encontro ao que o Davi colocou aqui, quando a gente fala da saúde do trabalhador. E, num desses episódios, foi colocado pela atriz que ser bons pais, ser uma boa mãe, ser um bom pai, é se manter saudável por muito tempo. Então, isso me chamou a atenção, porque o filho ele só quer isso, né? Ele não quer que você se sacrifique para ele estudar fora, fazer isso, ele quer pai e mãe saudável. E aí, trazendo para nós, como empregador, está aí a nossa parcela de deixar o trabalhador saudável, né? E saudável, hoje, a gente sabe que não é só a ausência de doenças, tem uma série de itens, né? Fatores psicossociais que também está sendo muito falado. Então, isso é fazer gestão. Isso mantém a credibilidade da empresa, evita interdição e interrupção nas operações, evita multas e ações judiciais, adequa-se aos requisitos legais, evita custos mais altos com seguros de acidentes, aumenta a produtividade, melhora a autoestima organizacional e
Conforme eu falei, diferenciação no mercado. E por que o assunto ficou tão em moda, gestão de SST? Não se falava muito em gestão de SST, de segurança e saúde do trabalho. Não? Por que isso veio tão à tona para a gente, né, e vocês aqui? Sem dúvida, é o advento do e-social. Né? Certeza que foi por causa disso que as pessoas começaram a ter esse olhar para o SST. E por quê? Qual que é o grande risco do SST no e-social para as empresas? Alguém arrisca em dizer por que ficou assim tão alarmante, né? Só ficaram com medo? É isso mesmo que vocês estão pensando. É porque foi para a vitrine. É exposição. Hoje, né, tem-se a exposição da gestão da empresa, da sua empresa ou do seu cliente, é exposição. Então, não tem mais como ser amador. Ou você faz segurança, ou você faz segurança. Porque a tecnologia está aí. Então, você abre o meu INSS e você vai ter acesso, né, às informações que é o PPP. Toda a vida laboral sua ou do trabalhador vai ter acesso no meu INSS. E se a empresa não está colocando as informações no e-social, o PPP do trabalhador vai estar com falha. E ele vai saber, né? Então, assim, não tem mais espaço para quem finge fazer. A gente tem que ser, quem ainda não começou, tem que começar. Tá? Nenhum documento é enviado ao e-social. Muitos se acham que se coloca os documentos no e-social. Então, os documentos não são enviados ao e-social, mas eles são necessários para as informações do e-social. O e-social é a última, é a cereja do bolo. É a última. O e-social é você apertar o botão e as informações irem. Tá? Mas, antes disso, você tem toda uma receita. Não mudou, o e-social não mudou lei, né? Lei nenhuma. Ele só é um ambiente, ele é um software, ele é um sistema informatizado, onde um único canal vai as informações. Receita Federal, Previdência, Caixa, Ministério do Trabalho. Tá? Então, ele é um software. E as informações são enviadas para cada um, para os seus órgãos ali, que vão analisar o que você está colocando. A partir de 1º de janeiro, tornou-se obrigatório. Começou em 2022, aí o pessoal não estava conseguindo, né, fazer. Então, assim, tá ok, beleza, vamos fazer teste, vocês vão testando. A partir de 1º de 2023, está valendo. Está valendo o quê? Vai começar as multas, né? As cartinhas. Então, a partir de janeiro de 2023. A gente já está em setembro de 2024. E quem que tem que enviar o e-social? Quem tiver empregado, CLT. Todos que tiverem empregado, CLT, têm que enviar, tá? As informações para o e-social. Eu tenho um empregado, tem que enviar as informações para o e-social. Eu tenho uma sorveteria, tem que enviar. Eu tenho uma loja de roupas, tem que enviar. Eu tenho uma indústria têxtil, tem que enviar. É uma metalúrgica, tem que enviar. Tá? Então, se a empresa não possui empregados, aí sim não irá enviar nenhuma informação, tá? Pois os eventos servem para fins previdenciários e de aposentadoria especial. Então, é só para empregados. Eu sou sócia, dona da empresa, né, não sou empregado, não vai enviar o meu. Tá? Então, é só dos trabalhadores.
E sim, todos. Quando fala que o E-Social é previdenciário, porque como ficou difícil, então foram tirando, né, os eventos, foi simplificando, e ficou realmente hoje, o que se tem é para servir de base para o PPP, e ele é para aposentadoria especial. A aposentadoria especial é da Previdência. O manual, existe um manual do E-Social, e ele já está na versão 1.3, que é de junho de 2024. Então, vocês conseguem acessar esse manual e tirar todas as dúvidas. Ali tem também perguntas frequentes, né, que tem as respostas. Então, assim, existe um local onde se tem o manual, que está ali tudo como que se deve fazer, e quem deve fazer, e prazo que se deve fazer. Eu fiz alguns recortes, que é onde se tem bastante dúvidas, né? Mas são só alguns recortes, onde tem um maior número, né, de polêmicas, mas tudo dentro do manual do E-Social. Então, quais são os eventos de SST, Segurança e Saúde do Trabalho? A gente sabe que quando teve que se começar a enviar os eventos de SST, teve aquela polêmica, quem que vai enviar, né, o contador, é o RH, é o técnico de segurança, de quem que é a responsabilidade dos eventos de segurança e saúde do trabalho. E foi assim, uma grande confusão, né, de empurrar as responsabilidades. Mas por quê? Porque os eventos de segurança, eles realmente envolvem itens que se precisa de um conhecimento melhor da área de segurança do trabalho, para você poder não transmitir informações incorretas. Mas não é a responsabilidade de um. Vocês não estão sozinhos, os contadores não estão sozinhos, o pessoal do RH não está sozinho, da segurança não está sozinho. Então, assim, é um momento que tem que se unir, né, e estudar aquela situação para fazer o envio correto. Porque não pode, vamos supor, o RH informar que ele paga um adicional de periculosidade, paga um adicional de insalubridade, e aí também informa lá algum enquadramento que dá direito à aposentadoria especial, que é onde tem o E-Social, né? Na hora de enviar os eventos de segurança, o evento de segurança informa que não tem enquadramento na aposentadoria especial. Aí dá divergência. Aí, na hora de fazer o cruzamento de informações, opa, tem algo que não está certo. Então, justamente esse carinho que se tem que ter para entender o que é cada um desses eventos. Então, nós temos 3, e fresquinho mais um, né, agora há pouco tempo, mas a CAT, que é a Comunicação de Acidentes de Trabalho, o ASO, que é o Monitoramento da Saúde do Trabalhador, e os riscos, que é o 2240, Condições Ambientais de Trabalho. E agora a gente também tem o toxicológico, que tem que ser, o toxicológico, o inventário é novo. Não. O exame toxicológico já tinha que se fazer. Novidade é o envio dele no E-Social. Tá? Então, aí veio a portaria de 2024, que determinou a obrigação do exame toxicológico. Ele saiu, aí voltou. Logo em seguida, 5 dias depois, né, teve a nota técnica do 30 de abril. Em seguida, foi a nota orientativa, já no manual, na versão 1.2.
veio o novo layout e a gente tem aí, desde a partir de agosto, né, a obrigatoriedade de envio do toxicológico. Então, esse que foi 15 de setembro, né, já as informações dos exames toxicológicos. Para quem? Quem tem que fazer o toxicológico? São os motoristas profissionais, sempre, né, gente, com vínculo na CLT. Tá? Ele tem que ser enviado independente de resultado positivo ou negativo. E o prazo, também toda a orientação dos prazos, ele tem dois prazos, porque se pode aproveitar do DETRAN, e se é funcionário que já estava na empresa, né, se é periódico. Então, assim, essas informações todas estão na nota técnica. Eu não posso me estender muito aqui, entrar em detalhes, que eu quero sensibilizar vocês para os temas, né? Mas foi 1º de agosto o toxicológico. A CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, essa não tem prazo, é até um dia útil. Tá? O que a gente tem de acidente de trabalho em todos os locais são passíveis de acidente de trabalho, até no escritório com grampeador. A gente já vi de perderem a vista na hora de extrair grampo do papel e cravar justamente na vista. Então, é possível, né, no setor administrativo, a gente ter acidente de trabalho. Teve um cliente que, abrindo clínica veterinária, achando que poderia fazer declaração de inexistência de riscos, porque não tem risco, e foi orientado, né, que não tinha risco. Imagina, se você, numa clínica veterinária que faz cirurgia, você não tem riscos. E dentista, tudo, manicure, tudo isso você tem. E o que eu preciso para fazer a comunicação do acidente de trabalho? Tem que ter o atestado, né, que atendeu o colaborador, e vai precisar das informações do médico, e vai precisar do CID. E aí vem a polêmica do CID, porque o CID não é obrigatório o médico informar o CID, e a gente tem que orientar os nossos trabalhadores, né, quando forem no atendimento, para pedir para colocar, porque se o trabalhador pedir para colocar o CID, o médico coloca. Se de tudo o médico não colocar, o médico do trabalho ele pode fazer isso, mas não consegue transmitir sem o CID, né, que é o código da Internacional de Doenças relacionado à saúde. Então, esse sim é um ponto polêmico, né, em relação ao CID. O segundo evento, que é PCMSO e IASO, a gente também tem as informações que são dali, e nem todas as empresas precisam do PCMSO. Tem alguns grupos que são dispensados, mas todas precisam do ASO. Né? E a gente vai ver um pouquinho mais à frente, em relação até as que estão dispensadas do PCMSO, no final das contas, acabam tendo que fazer, né, em virtude da trabalhista, que é o PGR. Né? Então, assim, fica uma coisa que a gente acha que está isento, mas depois a gente tem que fazer. E, por último, né, que é sobre as condições ambientais do trabalho, que é na hora que você informa quais são os riscos que estão expostos, é o LTCAT. Ele é um laudo técnico das condições ambientais do trabalho, e é um documento que você não pode informar sem ter esse documento. Não precisa anexar o documento, não precisa subir, mas numa solicitação você tem que apresentar o LTCAT, porque é ele que fundamenta, né, a exposição aos riscos. Então, tem que ter o LTCAT, eu tenho que ter o LTCAT. Para o E-Social, então, o básico dos documentos que se tem que ter, o ASO, né, a CAT, só quando tiver o acidente, mas tem que ter o ASO. O PCMSO é que norteia o ASO, então, assim, mesmo as que estão desobrigadas, a maioria tem o PCMSO para poder nortear quais são os exames, e o LTCAT. Tá? E aí eu tenho toda essa documentação
vou preencher lá e vou fazer a transmissão. Então, esse momento é um momento que tem que ser com muita responsabilidade, e porque é realmente uma confissão. Tá? Você vai estar ali, a Receita Federal é um dos órgãos, né, que as pessoas mais têm medo, não? Da Receita Federal, e sim, as informações vão para a Receita Federal. Então, não pode ser qualquer informação a ser colocada ali. As coisas que não voltam mais, a flecha lançada, a palavra pronunciada, oportunidade perdida e os dados lançados no e-social. Então, hoje são 4 coisas aí no nosso novo provérbio. Então, temos também as ações regressivas do INSS. Então, quando eu coloquei a figurinha lá para vocês, que está na vitrine, o e-social irá visibilizar todas as práticas de gestão de SST ou má gestão que antes ficavam escondidas. Quando o INSS verificar que a má gestão na empresa gerou algum custo ao órgão, ao INSS pode entrar com uma ação para cobrar esses custos do empregador. Não sei se, né, já ouviram falar em ações regressivas. Então, mesmo que eu estou transmitindo as informações, está tudo certo, está tudo quieto, o pessoal falou de multa, a multa não está vindo, ninguém ainda foi notificado. Gente, esse silêncio é necessário. É o momento que está se fazendo as análises, os cruzamentos de informações. Quando você recebe o recibo, você só tem a certeza de que as suas informações estão lá, mas não que estão certas. O e-social é para envio e aí recebem. Se estão certas, ainda não se sabe, né? Então, é um dossiê, é uma obrigatoriedade, está lá e está para avaliação, para fiscalização. E se tem alguém que ainda não iniciou, não continue, né, achando que não recebi nada ainda. Não é assim que funciona. Tá? Então, as multas foram atualizadas em 2024, então essas já são as multas 2024. Eu não quero fazer terrorismo, é só informação. Então, o S2240, que é dos riscos que eu falei para vocês, que é o que dá base ao PPP, que é onde a gente precisa de elaborar um LTCAT, os valores, está lá embaixo, não sei se vocês conseguem ver, é 32.150 por ambiente. Isso é fixo? Não. Isso depende muito do que causou, qual foi, né, o que você causou no trabalhador, a falta desse LTCAT. Tá? Então, começa aí com 32.000, o PPP vai de 3.000, PPP é o mais caro, gente. Vai de 3.215 a 321.505,75. O que é o PPP? É o documento que o trabalhador precisa para comprovar que ele esteve exposto aos agentes agressivos e que ele tem direito à aposentadoria especial, que ele tem que parar mais cedo. Então, por isso que tem uma variação ali, né? Se é um trabalhador que eu estou falando você, mas eu estou falando em nome da empresa, né? Um trabalhador que a empresa, por deixar de informar o LTCAT, por deixar de informar o e-social, ele foi prejudicado X anos em sua aposentadoria, né? É isso que compõe esse valor. E a gente tem também que os valores podem ser multiplicados nas seguintes situações: tentativa de suborno, 3 vezes. Agir com dolo, fraude ou má-fé, se for constatado que a omissão do LTCAT foi de má-fé.
3 vezes o valor. Desacato, né, na hora da fiscalização, querer discutir, desacatar, então, 2 vezes o valor. Dificultar a ação da fiscalização, dobra também. Reincidência, eleva a multa em 3 vezes a cada reincidência no mesmo tipo de infração. E em relação ao ASO, que ele é obrigatório, né, e os exames, conforme o PCMSO, o ASO ele vai de 1.080 a 3.000. Tem-se uma tabela, tá, gente, completa aí já 2024. O PCMSO de 1.400 a 4.000. Os valores das multas relacionadas à CAT são baseados nos valores mínimo e máximo de contribuição, que é de acordo com o salário mínimo. Então, de 1.412 a 7.786. Você não informar um acidente de trabalho. Bom, e as considerações importantes são as multas, elas não vêm de imediato, foi conforme eu falei, né? Tem denúncias, e sempre que tem denúncias é porque o trabalhador ele se sentiu, né, injustiçado, em algum momento algo ele não foi pago, então ele faz a denúncia e aí esses são autuados primeiro. E também a gente agora tem o DET, né? O DET é a comprovação de que as fiscalizações e autuações estão prestes a chegar. Por quê? Porque o DET já se tornou obrigatório para todas as empresas. Quem ainda não está familiarizado com o DET, foi a partir de 1º de agosto, é o domicílio eletrônico trabalhista. O que ele é? Também é uma plataforma onde as empresas vão receber por ali as notificações. Então, o auditor fiscal ele não precisa mais ir presencialmente na empresa. Então, é através do DET, onde todas as empresas precisam atualizar, porque vai ser considerado, a partir do momento que eles notificaram por lá, aquela data já vai ser considerada, e se você não está olhando isso toda semana, você pode perder prazos. Então, e se aí tiver, né, os contadores, é um serviço que pode oferecer para os clientes, está gerenciando o seu DET. Mas aí você tem que estar gerenciando de fato, porque não vai por e-mail, vai, mas já é considerado por aqui o canal oficial. Tá? Não olhou, no 15º dia, ele já considerou e pronto. Então, mantenha, se não atualizar o e-mail, telefone, mantenha atualizado, que é mais uma forma de saber. E aí, toda semana tem que estar visitando lá. Vai acabar as fiscalizações presenciais? Não, né, porque o auditor fiscal ele não faz só isso. Ele também investiga as condições análogas à escravidão. Então, não é só se você tem ou não tem documento, né? Então, não vai acabar a presencial. Mas, em relação ao documento, vai ser muito mais rápido. Olhou, está no e-social, verificou, tem alguma inconsistência, ele vai lá no DET e publica lá, pedindo as documentações da sua empresa, e você, no mesmo local, posta lá as suas documentações para ele analisar. É assim que funciona. Então, já tive assim, alguns clientes que falaram, eu vou esperar quando o Ministério do Trabalho chegar, o fiscal, né, ele chegar na empresa, eu tenho X tempo para resolver. Então, assim, não é bem assim que funciona e nem vai ser mais assim que vai funcionar, né? E tem gente que acha também que pode escolher. Ou eu pago a multa, ou eu faço os documentos, né, e todos os exames. Não, você vai pagar a multa e vai ter que fazer. Então, só a explicação, né, do que é esse DET, que eu falei com vocês, tá?
Existe a UDESC tem uma fundamentação legal? Sim, tem a fundamentação legal dele. Foi publicado na portaria em 21 de dezembro de 2023. Ele é instrumento oficial de comunicação e de prestação de serviços digitais entre a Inspeção do Trabalho e o empregador. Bom, então, diante de tudo que eu falei para vocês, né, sobre o que é o e-social, como está funcionando o e-social, quais são as documentações para todo mundo em relação ao e-social, que já se passaram o prazo e que tem, né, e valores de multa atualizados, o que a gente faz, então? Né, aqueles que ainda não estão cumprindo com as obrigações das documentações legais, quem ainda não está cumprindo com o envio do e-social, o que eu faço? Ainda dá tempo de fazer alguma coisa assim, claro, né? Antes tarde do que nunca, é isso. Antes tarde do que nunca, então vamos começar a fazer. Tá? Aquelas empresas que realmente não têm riscos, ela tem a declaração de inexistência de riscos a serem preenchidas, mas realmente não tem que ter riscos mesmo. O que diz a declaração? É um documento que confirma a dispensa da elaboração do PGR na NR1, ou seja, eu não tenho riscos físicos, químicos e nem biológicos. E o MEI, ele está dispensado de elaborar o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, essa declaração, ela fica disponível, tudo a gente precisa de acessar o .gov, né, e fazer a declaração de inexistências de riscos. Os contadores podem ajudar nessa elaboração, porque, né, não é empresário, né, não vou saber preencher, eu tenho ou não tenho riscos. Então, tem que ser realmente olhado. Se não tem os riscos, a contabilidade pode ajudar a fazer o preenchimento e, sim, enviar a declaração de inexistência de riscos da sua empresa. Microempresa e pequena de empresas de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, ausentes dos riscos físicos, químicos e biológicos. Como que eu sei que eu não tenho esses riscos? Eu tenho que fazer o levantamento preliminar de riscos. Aonde eu faço o levantamento preliminar de riscos? Um PGR. É um PGR completo? Não. Tem o PGR, ele, na NR1, ele fala do levantamento preliminar de riscos. Aí, sim, se precisar, a gente aprofunda no programa completo, mas é preciso, você não pode falar que você não tem riscos sem ter uma análise de um profissional, um olhar. Né? A dispensa do PGR não desobriga a empresa do gerenciamento de riscos. A fala aqui da abertura. Não é porque você não precisa escrever o programa é que você não vai gerenciar os riscos do estabelecimento. Ele precisa ser gerenciado. Mas se eu não tenho riscos, ok, você tem que gerenciar para você continuar sem ter riscos. Então, se há dispensa do PGR e ainda há obrigação do PCMSO, como que acontece isso? Igual eu falei para vocês. A NR7, que fala do Programa Médico de Controle de Saúde Ocupacional, ela diz que o PCMSO deve ser elaborado considerando os riscos identificados no PGR. E ela deve garantir o PCMSO, né? E só está dispensado do PCMSO quem não tiver riscos ergonômicos. Eu ainda, se vocês conhecerem até, gostaria, eu ainda não arrisquei nenhuma atividade, nenhuma função, não identifiquei que não tenha riscos ergonômicos. Né? E riscos ergonômicos não é só postura de trabalho. A gente sabe que os fatores ergonômicos jornada, pressão, calor, ruído, psicossocial. Então, assim, não identifiquei. Então,
Então, se ela tem risco ergonômico, ela não está dispensada de fazer. Ela não está dispensada. Lá no azulzinho, se há risco ergonômico, a empresa pode ser dispensada do PGR, mas não fica dispensada do PCMSO, que é o controle médico. Só que o PCMSO ele só é elaborado pós-PGR. Então, não tem por onde fugir. Vocês entenderam? Acompanharam o raciocínio? Então, não está dispensado. Então, vamos lá, quais são os nossos documentos básicos para toda empresa? PGR, PCMSO e o LTCAT. É o básico, para começar quem ainda não começou. E aí, nesses documentos, o SEBRAE, que é aqui a Leda e a parceira que foi citada, ele pode ajudar as empresas na elaboração desses documentos, no diagnóstico de que o seu negócio precisa, de quem realmente precisa. De novo, gente, vocês não estão sozinhos, eu não estou sozinha, né? É todo um trabalho em conjunto, um apoiando o outro. Então, o contador apoiando aí as empresas de assessoria e consultoria de segurança, o SEBRAE apoiando para vocês conseguirem oferecer esses serviços para as empresas, porque ele tem uma ficha. Esse aqui ficou fora de ordem, e eu esqueci de falar, antes do SEBRAE. Então, uma outra coisa que pode ser feito para quem ainda não começou é o LTCAT extemporâneo. Alguém já ouviu falar em LTCAT extemporâneo? Uma ali já. Então, o que é o LTCAT? A empresa não tem. Eu não coloquei as informações porque eu não tenho o LTCAT, eu não tenho esse laudo, que ele é expedido pelo engenheiro ou médico do trabalho, né, sobre as condições de risco. Mas, se a empresa ela não teve mudanças, o que é hoje é o que era para trás, 2022, ela pode emitir, validar com laudo, com LTCAT extemporâneo. Ela confirma que a realidade de hoje, que a gente está analisando hoje, é o que era. Mas aí o responsável legal da empresa, ele assina essa declaração validando. E aí, sim, a gente inicia essas informações no e-social. Então, é uma das estratégias permitidas em lei. Tá? E, conforme eu estava continuando em relação ao SEBRAE, eles têm essa ficha que fornece o serviço para a elaboração do PGR do setor rural também, né? PCMSO, LTCAT, salubridade, periculosidade, no e-social. Ou seja, é uma ficha que já tem todos esses serviços básicos completos. Mas eu não quero fazer insalubridade, nem periculosidade agora. Quero fazer só o que é previdenciário mesmo. É só informar o SEBRAE, que não precisa fazer todos os serviços que estão na ficha. E algumas fichas contemplam também a avaliação ambiental, porque para fazer o LTCAT precisa medir quanto de ruído, quanto de poeira, quanto de vibração. Então, algumas eles fazem, não faz o químico, porque vai para o laboratório, mas os físicos já ajudam também financeiramente a empresa conseguir se regularizar. E aí seria, né, a ficha com descritivo, com tudo que tem. Eu, sinceramente, como profissional da área de segurança, vale muito a pena já fazer a ficha toda, porque fica um custo muito acessível, e você vai se regularizando com o Ministério do Trabalho, porque não é só a Previdência que multa, então, os itens trabalhistas também. Então, se não tem uma insalubridade, se não tem um laudo de periculosidade, a análise ergonômica preliminar é para todas as empresas também, e a análise ergonômica preliminar ela pode estar inserida dentro do PGR. Isso está permitido lá na INR 17, isso está permitido lá na INR 1. Né? Então, assim, a preliminar,
não aprofundada, né, quando já se tem uma demanda para analisar. Então, vale muito a pena fazer. E aí, no final dessa ficha, o consultor ele também orienta como que vai colocar essas informações no e-social. Então, junto com você, né, até o final, lá realiza o primeiro envio, junto com a empresa. Tá? Mas, assim, a empresa precisa ter o software de envio. Nem todas as empresas têm, nem todas as medicinas têm, nem todos os contadores têm. Tem que ser um software especial. Tá? Então, você tem que, ou você compra para você enviar, ou você contrata alguém que tem para poder fazer um envio. Mas eles ajudam, dentro dessa ficha do Sebrae, ajuda o primeiro envio. Por quê? Para fazer certo. Fazer certo o quê? Nós temos, por exemplo, é diferenciado o ruído para a insalubridade, né, que dá lá o adicional de insalubridade, é diferente do ruído que lhe concede a aposentadoria especial. Sim, né? Na hora de você, tem diferença de tempos, né, na hora de você fazer, teve divergências. A ideia era que o Ministério do Trabalho andasse junto com a Previdência. E foi assim durante um tempo. Depois começou a divergir. A gente tem divergência no calor, tem divergência no ruído, né? Tem divergência em alguns itens. Ou seja, não necessariamente aquilo que é insalubre, ele vai te aposentar mais cedo. Eles foram se divertindo com o tempo. Então, por isso tem essa situação. E o meu recadinho final é fazer a gestão de segurança e saúde do trabalho. E com quem sabe, esse sim é um ótimo negócio para as empresas. Muito obrigado pela audiência. Agradeço aqui a oportunidade, a confiança.